E aí, galerinha, passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês. Dessa vez vamos falar sobre geografia física da Paraíba, né? Esse conteúdo que arrepia tanta gente e, né, em alguns momentos se transforma no terror das provas, principalmente ou em concursos, ou ainda em vestibular, ou Enem da vida. Mas com certeza, a partir de hoje, a geografia física deixou de ser um problema aí na sua vida, e nós estamos aqui para te ajudar, certo? Gente, então o tema da nossa aula de hoje, do nosso vídeo, é exatamente o relevo da Paraíba. Preste atenção em tudo, pega teu caderno, se ainda não está com o caderno, pega teu caderno, tua caneta, porque você tem muitas dicas, muito bizu aqui para você anotar, né? E não vacilar na hora da prova, né? Você que vai fazer a prova ou da Polícia Militar ou da Polícia Civil aqui da Paraíba, não perde nenhuma dica que vai ser dada aqui durante o vídeo, certo? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve no canal para que você sempre receba, né, as notificações assim que eu postar, assim que eu subir algum vídeo aqui no canal, certo? Nós estamos entrando agora numa sequência de vídeos, né? Já temos alguns vídeos anteriores a esse que eu estou postando aqui agora, que é exatamente um vídeo que vai te ensinar a fazer um checklist com todos os conteúdos, né, voltados para a geografia da Paraíba. Então você que está estudando para o concurso e não quer deixar passar nenhum conteúdo que é de extrema importância, assista esse vídeo do checklist. Também, né, não deixe de assistir o vídeo que fala sobre os dados gerais e localização geográfica da Paraíba. É um conteúdo que parece ser fácil, só que pega muita gente na hora da prova, né, e muita gente erra por conta de besteira, por conta de alguns nomes que talvez você não esteja lembrado, né? Porque já faz um certo tempo que você estudou localização geográfica. Então, não deixe de assistir esse vídeo. Temos também dois vídeos muito importantes, que são exatamente os vídeos que falam sobre a antiga divisão regional e a nova divisão regional do IBGE. E eu quero dar um destaque para essa nova divisão regional do IBGE, que é a divisão em regiões intermediárias e imediatas, que é um conteúdo inédito. Então, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, há uma grande probabilidade de você encontrar questões, né, abordando a nova divisão regional do órgão. Então, não marca bobeira, assiste o vídeo aqui no nosso canal, deixa sim nos comentários aí tuas dúvidas, né? Se você gostou, dá lá o teu comentário, faz teu elogio. Né? Se tiver alguma crítica para fazer, estamos aqui para isso também. Certo, gente? Eu vou seguir, né, a mesma metodologia que eu já venho utilizando nos outros vídeos. Eu vou começar com o conteúdo e na sequência nós temos o treino. É uma parte assim que eu gosto bastante e eu tenho utilizado aquele padrão de questões da Sebrasp com os itens e você julgando certo ou errado, porque fica mais dinâmico, mais rápido aqui para a gente interagir no vídeo, certo? Então, vamos lá, vamos começar? Então, nosso vídeo de hoje, como você viu, vamos falar sobre relevo da Paraíba, tá? Gente, e aí, pensando na geografia física, pensando nas áreas e sub-áreas da geografia, nós temos a geomorfologia. E estudar o relevo de um lugar é estudar exatamente a sua geomorfologia. E aí eu trouxe, né, um pouco aqui da etimologia da palavra, né, para que a gente possa entender desde a sua origem, desde o seu nome, o que significa, né, para que a geografia física ela vá se tornando cada vez mais uma coisa mais comum, mais fácil, né, o entendimento. E aí, gente, geo, como a gente já sabe, significa terra, significa espaço, né? Essa logia é o estudo, é a análise, é a descrição, mas o morfo que está aí, né, que é o meio da nossa palavra, vai estar voltado exatamente para forma ou modelagem. Então, a geomorfologia é uma sub-área da geografia que está voltada para o estudo, a análise, né, da forma ou da modelagem do nosso espaço ou do nosso planeta, certo? Então, tudo que nós veremos na aula de hoje está, assim, dentro, né, desses estudos da geomorfologia e, por que não, da geologia, né, que é a nossa base. Né? Não devemos confundir geomorfologia com geologia. Geologia é o que está na base e a geomorfologia é o que modela, é o que dá forma a esse relevo, certo? Então essa já é a nossa primeira grande dica do vídeo de hoje. Espero que você esteja anotando tudo, fazendo aí o seu mapa mental, o seu esqueminha, porque isso aqui vai te ajudar muito na hora da prova, certo? E aí, gente, eu tenho que lembrar a vocês, né, fazendo sempre uma revisãozinha daqueles conteúdos que você viu, talvez,
Lá no ensino médio, eu chamo a tua atenção para os agentes formadores e modeladores de relevo. Tá? Isso é um conteúdo que você viu lá no seu ensino médio. Então, pode fazer algum tempo, isso pode já estar na caixa do esquecimento. Então, vamos dar agora uma espanadinha nessa caixa, vamos dar uma limpada nela e vamos sim lembrar desse conteúdo que é muito importante para a tua prova. Existem dois tipos de agentes, né? Existem os agentes endógenos e os agentes exógenos. E são exatamente, existe uma diferença básica entre agentes endógenos e exógenos. Os endógenos são aqueles que formam o relevo, né? E os exógenos são aqueles que modelam o relevo. Então, muito cuidado com a afirmativa, né? Pensando aí no concurso da Polícia Civil, com a Sebrasp, que já temos, né, a banca divulgada, pensando no concurso da Civil, muito cuidado com a afirmativa. Se ela está falando sobre modelagem de relevo, tem que ser um agente exógeno. Se ela está falando sobre a formação de um relevo, tem que vir dentro dessa alternativa, dentro do item, né, algum fator, algum agente endógeno. E aí, para você não esquecer, também uma diferença muito básica, né, o próprio nome já nos remete, já nos lembra isso aí, que são agentes endo vem de interno, de interior, são os agentes internos ao nosso planeta. E os agentes né, exógenos, vem de externo, vem de exterior. Então, lembra da endoscopia que você faz, que é um exame, né, de imagem, onde vão colocar uma câmera e vão ver seu corpo por dentro. Então, endo, interior, exo, exterior. Então, os agentes endógenos, eles formam relevo, que são agentes internos. Os agentes exógenos, eles modelam o relevo, que são agentes externos, certo? E aí a gente pode citar, né, a gente deve lembrar que entre os agentes internos do nosso planeta, nós temos o tectonismo e o vulcanismo. Então, as sismicidades, nós temos a epirogenia, com os movimentos verticais. Isso é uma dica importante, anota aí. Ó. A epirogenia com os movimentos verticais, orogenia, os movimentos tectônicos horizontais. Então, temos o tectonismo e o vulcanismo como sendo agentes endógenos. Temos nos agentes exógenos, que são esses modeladores, agentes externos, o intemperismo e a erosão. E eu vou falar um pouquinho sobre os dois aqui um pouco mais à frente do nosso vídeo, certo? Então, não perde essa dica, anota tudo isso aí. Se você não conseguiu anotar durante a minha explicação, faz uma pausa agora no vídeo e anota aí a diferença entre agentes internos e externos, agentes endógenos e exógenos, certo? Bom, e aí, na sequência, gente, o que eu falei para vocês agora há pouco, né, dentro desses agentes internos do nosso planeta, nós temos o tectonismo. E no tectonismo, nós temos movimentos tectônicos. E é importante que você, concurseiro, você domine um conhecimento que é básico da geologia, né, que é um conhecimento sobre os movimentos tectônicos que podem ser epirogênicos ou orogênicos. E eu vou chamar a tua atenção porque apenas um desses é possível aqui no nosso país, né? E aí, pensando no relevo, na geologia paraibana, né? Então, apenas um desses dois aí será possível dentro do nosso território e você vai saber agora qual é. Quando eu penso em movimentos tectônicos, eu tenho que pensar que esse planeta, né, essa camada rochosa do nosso planeta, envolve, né, todo o planeta, chamada de litosfera, ela está fragmentada. Ela está fragmentada em grandes porções, né, sólidas, e essas porções sólidas estão na casca do nosso planeta, é chamada de litosfera. E essas grandes camadas nós chamamos de placas tectônicas, certo? E é exatamente nas placas tectônicas que nós encontramos os tipos de relevo. Nós vamos encontrar um determinado tipo de relevo na região de encontro ou, né, na região de choque, convergência ou de divergência das placas tectônicas, mas também temos tipos de relevo em meios de placa, né?
E aí a gente tem que lembrar que o Brasil está localizado no meio da placa sul-americana. Nós não estamos na borda da placa. Por isso que nós não temos, por exemplo, no Brasil, dobramentos modernos, que é uma estrutura geológica que não faz parte da geologia brasileira, porque dobramentos modernos são grandes cadeias montanhosas, e eles acontecem exatamente onde? Na região de encontro de placas. Então, por exemplo, Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, são dobramentos modernos, né? São dentro do tempo geológico, são acontecimentos recentes, mas eles são provenientes do choque dessas placas. E no caso do Brasil, por estar no meio de uma placa, nós não temos esse tipo de estrutura geológica. E aí, gente, esses movimentos, vou começar pelo epirogênico, né? O epirogênico são movimentos verticais. Eles podem empurrar o meio dessa placa, promovendo ali o soerguimento, ou eles podem puxar para baixo esse relevo no meio da placa, que nós chamamos de subsidência, tá? Subsidência. Então, nós temos movimentos possíveis em meios de placas, são exatamente esses movimentos epirogênicos, ou epirogenéticos, ou epirogênicos, ou epirogenia, tudo isso é a mesma coisa, tá? São movimentos verticais. Se for positivo, se for uma elevação, soerguimento. Se for para baixo, uma subsidência. E aí nós temos o outro tipo de movimento, que são os movimentos orogênicos. São movimentos horizontais, são movimentos característicos de choque entre duas placas tectônicas distintas. Então, se eu já te disse agora há pouco que no Brasil nós estamos no meio de uma placa tectônica, eu já posso dizer que nós não temos, né, movimentos, nós não temos relevo aqui no nosso país resultante de orogenia, né, de movimentos orogênicos. Nós temos sim planaltos, né, aqui no nosso território, que são resultados dessa epirogenia, né, que são esses soerguimentos aí da nossa crosta. Beleza? Então, não deixe de anotar a diferença e lembra que a orogenia nós não teremos no Brasil, consequentemente na Paraíba, né? Lógico. Um outro conceito importante para a gente relembrar é o conceito de intemperismo. Nós temos, e vimos que intemperismo é um dos agentes externos, né? São os agentes modeladores do relevo. E dentro do intemperismo, existem três tipos de intemperismo. E tá aí os três tipos. Temos o intemperismo químico, o intemperismo físico e o intemperismo biológico. Certo, mas vamos entender primeiro o que é intemperismo, né? Intemperismo, significa dizer desgaste. Quando a gente está falando em geologia e geomorfologia, nós estamos falando exatamente em desgaste da rocha. Porque toda essa nossa litosfera é a nossa rocha matriz, né? Então nós temos um intemperismo que atua sobre essa rocha, promove um desgaste nessa rocha, e a partir desse desgaste é que nós vamos ter a formação, por exemplo, de outras rochas, como as rochas sedimentares. É a partir desse desgaste que nós vamos ter a modelagem do relevo, né? Uma região de rebaixamento, de aplanamento, desnudação, são exatamente fruto do intemperismo. Só que esse desgaste, ele pode acontecer de três formas, né? Ou pode acontecer as três juntas, ou você pode encontrar formas distintas a partir de características peculiares de cada lugar, certo? Então nós temos intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. No intemperismo químico é quando eu tenho um desgaste da rocha, né? Eu tenho reações químicas na rocha que vão estar alterando a rocha quimicamente. E aí esse desgaste ou essa reação química, ela é geralmente ligada à ação da água. Então pode ser a umidade, pode ser a pluviosidade, pode ser um regime fluvial, né, um rio que está passando por ali. Então, o intemperismo, o desgaste associado à ação da água, é o intemperismo químico. Então, eu já posso associar o quê? Que eu vou encontrar intemperismo químico em regiões de clima úmido, subúmido, em regiões em que eu tenho rios que apresentem, né, rios perenes,
né, em regiões que eu tenha água. Já o intemperismo físico, né, o desgaste da rocha por intemperismo físico, está relacionado exatamente a um desgaste dessa rocha, provocado pela ação da temperatura e ou pressão atmosférica. Então, as variações de temperatura ao longo do dia e a pressão atmosférica sobre aquela rocha vai provocando fraturas, né? Fraturas, e aquela rocha vai soltando sedimentos. E aí, essas fraturas, essa soltura de sedimentos, esse intemperismo, esse desgaste, está associado à temperatura e pressão, nós dizemos que é um intemperismo físico. E aí eu quero chamar a tua atenção. Existe um termo chamado termoclastia. Muito cuidado com esse termo, anota aí. Termoclastia. E o que é a termoclastia? É exatamente um temperismo muito comum em regiões de semiaridez e regiões áridas, onde você tem, ao longo do dia, muita temperatura, né? A temperatura elevada, dilatando essa rocha, e durante a noite, por conta da amplitude térmica, a variação térmica ser muito alta, não tem muita umidade, então você não consegue reter calor na atmosfera, as temperaturas despencam. E essa temperatura que despenca à noite e à madrugada, você vai contrair essa rocha. Então, esse movimento de dilatação e contração por conta da grande variação de temperatura em regiões áridas e semiáridas, dá-se o nome de termoclastia. E essa termoclastia, ela vai sim provocar, né, desgaste, vai provocar soltura de sedimentos, fraturas nessa rocha. Isso tudo é característico aí do intemperismo físico. Então não confunda intemperismo químico relacionado à água, intemperismo físico relacionado à temperatura e pressão atmosférica. Como nós fizemos uma associação no intemperismo químico, eu também vou fazer no intemperismo físico. Eu quero lembrar você, se no intemperismo químico eu preciso de água, então eu vou encontrar intemperismo químico, aliás, em regiões úmidas, subúmidas. E quando eu vou encontrar o intemperismo físico, né, atuando de forma mais presente, eu vou encontrar em regiões áridas e semiáridas. Então você que está na Paraíba já deve estar pensando, né? Então eu vou encontrar na região ali do litoral, na região do agreste, eu vou estar encontrando uma presença, né, do intemperismo químico, a ocorrência do intemperismo químico. Se eu pensar na região da Borborema, que é uma região mais seca e também nessa depressão sertaneja, eu já posso pensar no intemperismo físico mais recorrente, certo? Porque aí o intemperismo ligado muito à temperatura e pressão atmosférica. Mas existe um outro tipo, o último tipo de intemperismo, que é o intemperismo biológico. Eu chamo a tua atenção porque o biológico, como o nome está dizendo, né, biovida, então é exatamente um intemperismo, desgaste que acontece nessas rochas a partir da ação de seres vivos. Então, quando você tem, por exemplo, a raiz de uma planta, uma colônia de bactérias, fungos que estão ali atuando em cima daquela rocha, estão quebrando aquela rocha, está desgastando aquela rocha. Esse tipo de intemperismo relacionado, né, provocado por um ser vivo, dá-se o nome de intemperismo biológico. Então, químico, água, físico, pressão e temperatura, biológico, ação dos seres vivos. Beleza? Não deixa de fazer esse mapinha mental, não, tá? Bom, aí eu trago para vocês um mapa. Só mais uma vez, tá? Esse. Eu trago para vocês um mapa com um pouco da altimetria, né? Aí um recorte da Paraíba, indo aí do litoral até, né, esse sertão do estado, indo ali de Mataraca, provavelmente, até Santa Inês, na Paraíba. E o que eu quero que você observe, primeiro, né, um passo muito importante para você que vai prestar um concurso é sim você dominar a leitura e interpretação de mapas, gráficos e tabelas. Isso é muito importante. Sempre você saber fazer a leitura. Primeiro, você ter calma na hora da leitura e você tentar extrair desse gráfico, desse mapa, todas as informações que estão presentes nele. Porque ele não está na tua prova em vão, né? Se ele está na prova, ele tem uma função. Ele vai te ajudar, ele vai te trazer alguma informação muito importante para você respondê-la. Então, com muita calma, faça a leitura desta imagem.
nós estamos vendo ó, que Mataraca aqui, como ele colocou, né? Mataraca é a região da Paraíba, né? O litoral paraibano é a região mais baixa, né? É onde eu vou encontrar os chamados tabuleiros costeiros, né? Eu vou encontrar uma região mais plana, os tabuleiros costeiros, lógico. Quanto mais se aproximou do mar, né? Quanto mais se aproximou do Oceano Atlântico, menor foi a altitude, né? Você deve estar percebendo aí. Logo depois disso aí, já ali por volta de 350 quilômetros, mais ou menos, já distantes, né? Do sertão do estado, né? Veja que o zero está lá no sertão do estado, ali a cerca de 350 quilômetros, nós temos aí como se fosse a escarpa, né? Essa escarpa do Planalto da Borborema, que é essa parte aí onde ele baixa o relevo, e é exatamente entre essa escarpa e os tabuleiros costeiros que nós vamos encontrar as depressões sublitorâneas, né? Então, são essas regiões mais baixas do que o entorno, as depressões sublitorâneas. Então, nós temos ali, né? Se você for entrando no estado, vindo do litoral para o sertão, você percebe que a Paraíba ela vai subindo, né? E agora nós temos o Planalto da Borborema. Aí você tem o Planalto da Borborema já registrando aí cerca de 500 metros de altitude. Aí ele vai seguir durante um bom tempo, durante um bom intervalo aí dentro do nosso estado, ele vai seguir com os seus 500, ali 600 metros de altitude acima do nível do mar, até que ele chega nas Serras dos Cariris Velhos, né, as regiões de serra do nosso estado, que é exatamente exatamente onde está localizado os pontos mais altos do nosso estado, como nós vamos ver daqui a pouco, o Pico do Jabre, que está a 1.197 metros acima do nível do mar. Então está exatamente aí nessa região da Serra dos Cariris Velhos. E aí, na sequência, nós temos a Depressão Sertaneja, que é uma região rebaixada, né? Uma região que está mais baixa do que o entorno. Uma coisa interessante de você observar aí nesse mapa é que nós não temos uma depressão abaixo do nível do mar, tá, gente? Então isso significa dizer que a nossa depressão é uma depressão relativa. Ela não é uma depressão absoluta. Depressão absoluta é aquela que está abaixo do nível do mar. Você está vendo aí pelo gráfico, né? O gráfico mostra muito claro que a nossa depressão ela é sim uma depressão porque ela está mais baixa do que o entorno, mas ela está ali acima de 250 metros de altitude, acima do nível do mar. Então, é uma depressão relativa. Se ela estivesse abaixo do nível do mar, seria absoluta, mas não é o nosso caso, certo? Então, muito cuidado quando você encontrar gráficos, quando você encontrar mapas, tenha calma, faça a leitura, observe tudo que o mapa está te trazendo, porque ele não está em vão na tua prova. E aí temos, né, mais um mapa, eu trouxe para vocês, que é um mapa com a altimetria da Paraíba. Aí é um mapa mais simples, né, uma organização mais simples, que vai trazer, ele dividiu ali em cores, né, o que estava abaixo de 100 metros de altitude, né, acima do nível do mar, o que está abaixo de 100 metros, ele colocou ali no litoral, nessa cor verde. Você vê que logo após nós temos ali entre 100 e 300 metros nessa região das depressões sublitorâneas. Logo após essa região, você vê que o estado começa a subir, né? Que já é então o início do planalto dessa vertente, né? Dessa vertente aí oriental do Planalto da Borborema. Aí ele começa, né, de 300 a 500 metros nessa coloração, esse amarelo bem clarinho. Depois ele vai ficando ali laranja, né? O laranja vai ficando mais escuro até chegar nos pontos marrons, né? Que são os pontos que estão a cerca aí a mais de 1.200 metros de altitude. E no caso, né, será basicamente o Pico de Jabre, que está a 1.197. Então, eu chamo a sua atenção aí, como eu fiz aí um resumão aqui abaixo, ó, onde eu estou. Planícies costeiras nós temos no litoral, né, são as regiões mais planas. A chamada depressão sublitorânea, que inclusive está errado ali o nome, é depressão sublitorânea, está exatamente entre o litoral e o agreste. Né? Então, a depressão sublitorânea entre o litoral e o agreste. Temos, na sequência, o Planalto da Borborema, que vai pegar, sim, uma parte do agreste, contempla toda a Borborema e, sim,
uma parte aí do sertão do nosso estado, e temos ali no sertão do estado a conhecida depressão sertaneja. Tá? Então, se a gente precisasse dividir, digamos assim, o relevo da Paraíba em faixas, nós teríamos planícies no litoral, depressão sublitorânea logo na sequência, o Planalto da Borborema e a depressão sertaneja nessas regiões mais aí do lado ocidental, digamos assim, né, no lado mais oeste do nosso estado, certo? E aí, dando sequência, tá? Nós temos o Pico do Jabre, né, como sendo o ponto mais alto da Paraíba. Eu chamo a tua atenção porque as provas, né, as questões adoram pegar essas peculiaridades, aquilo que é singular, né, a geografia do lugar, para ver se você está preparado para responder uma prova, uma prova que exige de você esse tipo de conhecimento. Então eu trouxe para vocês um mapinha aí, ó. Nós temos um mapa com a localização do Pico do Jabre. Se você voltar aqui um pouquinho o vídeo, você vai ver, ó, deixa eu voltar aqui, não o vídeo, vou voltar. Olha, se você voltar aqui, você vai ver que essa região onde é encontrado o Pico do Jabre, ó, ela é exatamente a região que está com a coloração mais escura, segundo o mapa da altimetria. Ó. Então tá aqui, ó. Se eu passo aqui, ó, Pico do Jabre localizado nessa região e a altimetria aqui indicando os lugares mais altos do estado. E é exatamente isso, né? Então nós temos o Pico do Jabre, o famoso Pico do Jabre, né? Localizado no município de Maturéia, na Paraíba, próximo ao município de Patos, né? Na Serra de Teixeira, né? Na Serra do Teixeira, mas ele não está no município de Teixeira, está sim dentro do município, né? Dentro do território do município de Maturéia, está a 1.197 metros acima do nível do mar, né? O seu ponto mais alto chega, né, a 1.197 metros. Quem já teve, né, ou paraibano, ou turista que já vê na Paraíba, teve a oportunidade de ir até o Pico do Jabre, eu já tive essa experiência, né? É assim, uma subida que demanda um planejamento prévio, né? Você precisa, assim, estar bem equipado, porque não é fácil a subida, né? Tem a estradazinha, tem algumas pessoas que sobem de carro, força muito o motor do carro, com certeza, porque é muito íngreme, né? Essa ladeira. Não é tão fácil a subida, mas as pessoas sobem de carro, sobem de moto. Mas assim, você precisa estar muito bem, que se você for fazer a trilha, né? Você for a pé, você precisa estar bem equipado, com algo para se alimentar, com água, né? Estar bem fisicamente para poder fazer essa subida, porque de fato ela requer muito do seu corpo. E assim, é muito difícil mesmo, tá? A vista é belíssima lá de cima, né? Você consegue ter assim uma visão muito clara da depressão sertaneja, você consegue ver os Inselbergs, que eu vou falar daqui a pouco, sobre os Inselbergs, que são esses morros testemunho. Você consegue ver a divisão, né? Os limites entre os estados da Paraíba. E aí é muito assim, é uma aula fantástica. Eu fui, né, para ter uma aula inclusive de Geografia da Paraíba, lá com o professor Lincoln, da Universidade Federal de Campina Grande. Foi, assim, incrível, mas requer, sim, muito preparo para você aguentar a subida e a descida, tá? Eu gosto sempre de brincar na sala de aula que a descida também é muito complicada no Pico do Jabre. E aí é um lugar que tem sido procurado tanto pelos ecoturistas, né, as pessoas que praticam esse turismo radical, com parapente, pessoas que fazem rapel nessa região. E também, como vocês estão vendo aí na imagem, é uma região muito procurada pelas antenas, né? Para instalação de antenas, né? De telefonia, de internet, por conta exatamente dessa posição estratégica, né? Ela consegue sim estar num ponto muito alto e esse sinal, né? Ele consegue sim contemplar essa região do sertão da Paraíba. Então, nós temos o Pico do Jabre como sendo um ponto muito importante, economicamente falando. Se você for pensar nessa questão das antenas, da telefonia e de internet, como também para os turistas que buscam esse turismo mais radical, certo? Sempre lembrando, precisa de muito preparo, muita estrutura para poder subir o Pico do Jabre, certo? Bom, eu trago aqui mais uma estrutura, né, do relevo paraibano, mais uma singularidade aí nossa.
e se faz muito importante você dominar tudo isso. Então, né, seguindo essas peculiaridades, nós temos as falésias na Paraíba. Sim, não é uma exclusividade da Paraíba, mas eu quero chamar tua atenção, né, para uma falésia muito conhecida, que é sim a falésia de Cabo Branco, que é o ponto mais oriental, né, aonde o sol nasce primeiro, onde nós temos aí uma ação, né, da erosão marinha muito presente ainda nessa região. E, né, pensar nas falésias, assim, para que vocês também entendam, vocês tenham conhecimento do que é uma falésia, né? Nós temos, gente, como vocês já viram nos nossos slides anteriores, que esse litoral da Paraíba é a região mais baixa do estado. E essas regiões anteriores, né, mais adentro do continente, são as regiões mais altas, as regiões planálticas, são regiões de muita erosão. Então, nós temos intemperismo, né? Intemperismo físico, intemperismo químico, atuando nessas regiões planálticas, e ocorre nesse momento, né, uma soltura desses sedimentos. Esses sedimentos são carregados pela erosão, e é exatamente nas regiões mais baixas, né, nessas regiões mais planas, nas regiões litorâneas do nosso estado, onde esses sedimentos eles vão se depositar, onde você vai ter nessa sedimentação a compactação e a litificação, que é exatamente quando esses sedimentos de outras rochas pré-existentes eles se juntam, né? Eles estão ali compactados e formam uma nova rocha, que são as rochas sedimentares. E aí nós temos as falésias, né, como sendo um acidente geográfico. É essa região dos tabuleiros costeiros, e é exatamente essa região do recorte da falésia, que você vê essas cores vivas, né, onde você tem esse relevo recortado, é essa a chamada região de escarpa, né, é uma escarpa vertical, e é muito característico de regiões litorâneas, onde você tem a erosão marinha, né, da água e do mar, que provoca um fenômeno chamado solapamento. Então você tem o solapamento da água do mar nesses tabuleiros costeiros, retirando esses sedimentos, essas rochas sedimentares. E as falésias, elas são muito usadas, né, para além do turismo, como por exemplo, o litoral sul da Paraíba é muito conhecido, existem muitos pacotes, né, que são vendidos aí por guias turísticos, empresas que fazem, né, todo o litoral sul da Paraíba, mostrando os mirantes, as escadas, as falésias, as praias que têm uma beleza cênica assim incomparável. Então nós temos o litoral sul da Paraíba muito marcado pelas chamadas falésias vivas, né? Porque também a gente tem que lembrar disso, existem as falésias vivas e as falésias mortas. As falésias vivas são essas que ainda estão sofrendo com o solapamento da água do mar. A falésia morta é aquela que já não está sofrendo mais porque isso é um relevo destrutivo, né? A tendência é que esse mar ele vá, né, sempre retirando esses sedimentos, essa falésia ela vá desaparecendo. Então nós temos um relevo praticamente destrutivo. E aí você tem uma utilização das falésias para além do turismo, da atividade turística, para a pesquisa científica, porque os cientistas eles conseguem detectar exatamente por essas camadas e colorações diferentes encontradas nas falésias, eles conseguem fazer datação, então eles conseguem dizer exatamente de que período histórico aquele sedimento remete. A partir das características daquele sedimento, eles conseguem entender, né, quais foram os eventos climáticos que aconteceram nessa região. De repente encontram algum fóssil aí, né? Então, nós temos nessa região uma região de muita pesquisa científica, né, onde os geólogos atuam, né, de forma muito expressiva nesse momento. E temos também, né, a utilização aí dessa atividade turística, né, o setor terciário da nossa economia, aproveitando a beleza cênica dessas falésias, certo? E eu trouxe aí a falésia do Cabo Branco, que é uma das mais famosas, ou a mais famosa, e eu trouxe ali fotos do praias do litoral sul do estado da Paraíba, como Coqueirinho, Tambaba, Carapibus, Tabatinga, entre outras. Né? Nós vamos ter uma aula falando sobre turismo,
E aí eu vou falar um pouco sobre esse turismo do litoral. A gente vai falar do norte a sul, aí peculiaridades, curiosidades sobre o litoral e o turismo na Paraíba, certo? E aí, dando sequência, eu vou falar também dos Inselbergs, né? Dentro dessa lógica das peculiaridades, singularidades do lugar, quero falar dos Inselbergs, que é um termo que você pode sim encontrar na sua prova, né? É um termo muito comum da geomorfologia e da geologia, né? E eu trouxe 3 Inselbergs aí muito famosos, né? Do nosso... O último, nem tanto, mas ele está numa região muito famosa pela presença de Inselbergs, né? Os serrotes, que são exatamente esses morros testemunho, né? Nós chamamos também de morro testemunho. Então eu trouxe a Pedra da Boca, a Pedra da Caveira, né? Lembram a caveira aí, ó? E trouxe o Serrote da Pia em Patos, a Pedra da Boca e Pedra da Caveira, localizada em Araruna, né? Aqui na Paraíba. E aí, gente, eu trouxe também uma explicaçãozinha aqui para você poder fazer um print dessa tela sobre o que é um Inselberg, né? E o termo, né, Inselberg, né, ele vem do alemão, né, significa um monte-ilha. É como se ele estivesse ali isolado. Você tem uma região mais baixa no entorno, né, e ele aparece ali do nada, como se ele tivesse cravado ali, como se fosse uma ilha mesmo, né? E ele foi proposto pelo geógrafo alemão Walter Penck, como vocês estão vendo aí no textinho, né? E segundo o Aziz Absaber, nós temos Inselberg como sendo um resto de um relevo saliente. Então, esse relevo, aonde você está vendo esse Inselberg, ele já teve aí nessa altitude do Inselberg. Mas ele foi aplanado, ele passou por um processo de desnudação sedimentar. Desnudação é como se fosse a retirada de sedimentos. Só que ele resistiu. Então existe uma resistência, né, nessa rocha que forma o Inselberg, que fez com que todo o seu entorno fosse levado embora pelo intemperismo e erosão, mas ele continuasse ali ainda. Sim, ele está desgastado, né? Ele já foi mais alto do que isso. Mas ele serve, como que eu falei para vocês agora há pouco, como um morro testemunho, tá? Ele testemunha que essa região já esteve em outras altitudes, certo? Então, geralmente esses Inselbergs, eles são de estruturas graníticas, eles são resultado aí de rochas magmáticas, rochas ígneas, né? E também de rochas metamórficas. Nós temos que ter cuidado aí na hora dessa classificação das rochas que formam, porque, por exemplo, a falésia que nós vimos anteriormente, ela é formada por rochas sedimentares, né? São sedimentos vindos de outras rochas que passaram por um processo de erosão, saíram da região do Planalto, foi para a região mais baixa, ali eles se compactaram e litificaram, e ali formou a rocha sedimentar. Mas nos Inselbergs nós temos as rochas ígneas, rochas magmáticas, né? E temos as rochas também metamórficas, que são exatamente rochas transformadas, né? Rochas que devido à pressão, temperatura, elas passam por transformações. Então nós temos aí uma base, né? Eu chamo de rocha MM, é rocha metamórfica, rocha magmática, certo? E aí, dando sequência, aqui agora, o treino. Né? Uma partezinha que eu gosto bastante. Vamos agora ao treino. E aí, primeira questão diz o seguinte: fruto da ação dos agentes endógenos, a modelagem do relevo paraibano apresenta menores altitudes no litoral e uma ascensão do litoral até o planalto da Borborema, seguido de uma depressão no sertão do estado. E agora, certo ou errado? Dá uma pausa no vídeo, lê com calma essa alternativa, dá uma olhada nos termos que estão presentes, vê se tudo está correto ou se tem algum erro. E aí responde. Vamos lá? Vou responder então. Você já deve ter dado a pausa, né? Então, gente, esse item, ele está errado. Helder, mas qual é o erro? O erro, agente endógeno modelando o relevo paraibano? Não. Os agentes que modelam o relevo são os agentes exógenos.
é intemperismo e erosão, tá? Então não esquece disso. Agente endógeno forma relevo. Agente exógeno modela o relevo, ok? Não sei se está saindo no vídeo, mas tem uma obra acontecendo aqui. Mas acontece, né, gente? Vamos lá. Próximo. O Planalto da Borborema, também presente na Paraíba, é resultado do movimento orogenético que resultaram no soerguimento do relevo nesta região. Sugiro você pausar o vídeo, ler mais uma vez com muita calma, de repente dar uma consultada aí no que você anotou da nossa aula de hoje, responder. Então, problema. Vamos lá? Então, este item está errado. Ele está errado por quê? Porque movimento orogênico é movimento horizontal, é movimento de choque de placas. E nós não estamos no choque de placas. O Planalto Borborema, ele pode sim, uma das hipóteses, né, porque existem várias hipóteses para a formação do Planalto, mas uma das hipóteses é um movimento de epirogenia, um soerguimento aí dessa região que, né, teve essa altitude, né, nesse nosso relevo. Então, movimento orogenético, não. Orogenético nós não temos. Ele é característico de região de encontro de placas. E o Brasil está no meio da placa sul-americana. Beleza? Próxima questão. As rochas encontradas no sertão da Paraíba sofrem diariamente com o fenômeno da termoclastia, resultante da ação do intemperismo físico característico desta região. Certo ou errado? Pausa mais uma vez. Dá uma lida nesses termos, dá uma consultada aí nas suas anotações. Este item está correto, tudo certinho. Sim, sertão da Paraíba, termoclastia, né? Movimento de dilatação e contração dessa rocha, apreciação de fraturas, soltura de pequenos sedimentos, intemperismo físico, muito característico de uma região de clima semiárido. Perfeito. Então, este item está certo. Próximo item. As regiões planálticas, como o Planalto da Borborema, são caracterizadas por um forte processo de sedimentação, compactação e litificação, resultando na formação de rochas sedimentares. Certo ou errado? Pausa, dá uma lida e responde. Bom, este item está errado. Por que errado? Região planáltica, o Planalto da Borborema vai sofrer com processo de sedimentação? Não. Regiões de planalto, que são regiões mais altas, eles sofrem com intemperismo e erosão. A sedimentação, compactação e litificação, que é a formação de rocha, a rocha sedimentar, quando ela se transforma em rocha sedimentar, né, os sedimentos juntos se transformam em rocha sedimentar. Isso é característico das regiões mais baixas. Isso nós vamos encontrar muito onde? Aí no nosso litoral, né? Que é a nossa planície, não nas regiões de planalto, como o Planalto da Borborema. Errado. Próximo item. De oeste para leste, a Paraíba apresenta um declive no seu relevo. E na sua faixa mais oriental ou nascente, encontramos estruturas de relevo resultantes do intemperismo, erosão e sedimentação, como as falésias, mais comuns no litoral meridional do estado. Dá uma pausa no vídeo, dá uma lida. Se você já assistiu a aula sobre localização geográfica, não está lembrado o que significa meridional, volta lá nas tuas anotações, vê o que significa meridional. Porque pode ter algum erro aí nessa afirmativa, dá uma lida e volta aqui para responder. Bom, este item está correto, tudo certo. E meridional, se você for lá consultar, significa sul. Né? Então, nós temos o litoral sul da Paraíba, sim, muito marcado pelas falésias. Sim, de oeste para leste. Também poderia ter vindo nesse item do ocidente, né, do lado mais ocidental para o lado mais oriental da Paraíba.
ela apresenta um declive no seu relevo, correto, né? Na sua faixa mais oriental, que é essa faixa do litoral, ou nascente, está tudo certo, ou a leste do estado da Paraíba, nós encontramos estruturas de relevo resultantes de intemperismo, erosão e sedimentação, certo? As falésias que são comuns no litoral sul do estado. Perfeito. Então, este item aí está correto. Mais um. Bastante procurado por ecoturistas, pesquisadores e empresas de telefonia e internet, o Pico do Jabre, na Paraíba, localizado no município de Teixeira, é um ponto estratégico por estar a 1.197 metros acima do nível do mar e ser o ponto mais alto do estado. Certo ou errado? Dá uma pausa, lê com calma e responde esse item. Esse item está errado. E o erro nele é a localização do Pico do Jabre. Ele não está no município de Teixeira. Ele está na Serra do Teixeira, localizado no município de Matureia. O resto está tudo certo. Sim, procurado por ecoturistas, pesquisadores, empresas de telefonia e internet. Está a 1.197 metros. É o ponto mais alto do estado, mas não está no município de Teixeira, e sim na Serra de Teixeira. Certo? Então, esse item aí está errado. Cuidado com a localização das coisas. Mais um item. O litoral sul do estado da Paraíba é marcado pela atividade turística de praia, principalmente por aqueles que buscam a beleza cênica do lugar, diante da natureza singular. A presença de paredões escarpados, as falésias vivas, tornam esta faixa do litoral um potencial ponto turístico a partir da ocorrência tais atrativos naturais. Certo ou errado? Questãozinha fácil. Aí está tudo certo, né? O litoral sul é sim marcado por essas falésias vivas, né? E são sim esses paredões escarpados, tudo certo. Próximo item. Os inselbergues encontrados na Paraíba tratam-se de elevações no relevo, formados por rochas metamórficas e sedimentares, presentes na região de aplanamento e desnudação. Certo? Agora, pausa e dá uma lida com calma. Item, ele está errado, né? Esses inselbergues, eles são morros, né? O Morro Testemunho, como eu falei para vocês, mas ele não é formado por rocha sedimentar, sim por rochas magmáticas ou metamórficas. Não esquece das rochas MM, como eu falei para você, né? As rochas metamórficas e magmáticas, ou ígneas e metamórficas, né? As rochas sedimentares, elas estão em regiões mais baixas, como por exemplo, aí a planície litorânea. E aí nós chegamos no final, né? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, falando sobre o relevo da Paraíba, né? Estamos aí no vídeo sobre a geografia física desse estado. E sim, né? Ela com certeza virá na tua prova, né? E pensando aí já numa banca como o Sebrasp, é garantido nós encontrarmos questões de geografia física na prova. E aí, espero te ajudar, né? Nós teremos mais vídeos. Estou num ritmo um pouquinho mais lento por conta da cirurgia que fiz recentemente, mas temos sim alguns próximos vídeos já prontos, né? Toda a parte visual já pronta. E nós teremos um próximo vídeo sobre os climas, os diferentes tipos de clima na Paraíba. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve para você receber a notificação assim que eu subir o novo vídeo aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa teu comentário. Aí, se ficou alguma dúvida, também, né, nos procura lá no Instagram, @elder_geografia, e aí eu posso lá por direct estar respondendo a você, né, a gente conversa mais rápido, ou aqui mesmo, deixa teu comentário aqui, que eu sempre estou respondendo, certo? Então é isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo.